Olá a todos, estamos aqui para mais uma reunião de educação mediúnica. Hoje o nosso assunto é a segunda parte do livro dos médiuns, o capítulo 14, que fala sobre a identidade dos espíritos. Este capítulo tem, poderíamos dizer, 3 blocos. O primeiro, Kardec trabalha a questão das provas possíveis da identidade. O segundo é a distinção entre os espíritos bons e os maus. E o terceiro seriam questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Segundo Allan Kardec, depois da obsessão, falar sobre a identidade dos espíritos é dos assuntos mais complexos, difíceis, por conta de tantos detalhes e tantas questões que precisam ser analisadas com profundidade quando se fala de identidade dos espíritos. Apesar de Kardec frisar, que a questão da identidade dos espíritos é uma questão secundária, é um acessório, não é fundamental, não tem importância relevante, é um assunto que precisa ser estudado e compreendido por todos nós, não só os médiuns, mas todos aqueles que recebem mensagens dos espíritos. Então nós já vamos aí ver que o capítulo é extenso, é detalhado, e nós é lógico que não teríamos condições de fazer uma análise mais aprofundada, mas nós vamos trazer as questões que entendemos serem mais relevantes. Por que é tão importante estudar essa questão da identidade dos espíritos? Por que Kardec e os espíritos trazem esse assunto à tona? Porque nós ainda somos muito impressionáveis em relação ao nome, à identidade dos espíritos. Nós damos muita credibilidade dependendo da identidade. Quem é que não procura, alguma referência, e quando fala um nome famoso, um nome que é bem avaliado, nós podemos ver o quanto que nós damos uma maior credibilidade e valorização dependendo da identidade. Então, por isso mesmo que é um assunto muito importante, muito relevante. Então, nós ficamos muito impressionados, dependendo da identidade do espírito. Então, nós vamos trabalhar esses 3 aspectos, mas assim de uma maneira bem sintética. Então, a primeira questão aqui que seriam das provas possíveis da identidade. Então, nós selecionamos 3 aspectos, que estão, é lógico que no livro dos médiuns. O primeiro aspecto é quando a identidade se dá por um espírito superior. Então, essa motivação do espírito superior se identificar por um nome que não é ele, tem a ver com a uniformidade da perfeição. Quer dizer o quê? O espírito pode se identificar como Dr. Bezerra de Menezes e não ser o Dr. Bezerra de Menezes, mas é um espírito que faz parte do grupo, da família de espíritos do nível do Bezerra de Menezes. Por quê? Porque os espíritos, conforme vão evoluindo, quanto mais evoluídos eles são, eles se juntam em grupos, em famílias, com os mesmos objetivos, têm os mesmos ideais, as mesmas ideias, os mesmos fins. Então, quando o espírito se identifica com o nome de um espírito que é valorizado, que tem credibilidade, o objetivo não é uma fraude, O objetivo é chamar a atenção para a mensagem, porque sabe que existe credibilidade naquele nome, mas ele está fazendo com o objetivo de que as pessoas prestem atenção no ensino que está sendo passado. Então aí tem a ver com a uniformidade da perfeição. Espíritos afins trabalham em grupo, trabalham como famílias, e eles, não importa o nome com o qual eles se identificam. A intenção é das melhores, a intenção é fazer o bem. O segundo aspecto tem a ver quando a identificação é feita por um espírito que não é evoluído, é de uma ordem
inferior, de uma categoria menos evoluída. Então aí nós poderíamos chamar, é uma fraude, porque o espírito pode se identificar, por exemplo, como batuíra e não ser batuíra. Mas o objetivo não é uma boa intenção, é uma má intenção. Ele está mal intencionado e o objetivo é passar uma mensagem que as pessoas deem credibilidade. Mas a mensagem é uma mensagem enganosa, é uma mensagem que traz uma mentira, é uma mensagem que tem o objetivo de iludir, né, de ludibriar, não tem uma boa intenção. O terceiro aspecto é quando existe, o espírito se identifica como um familiar e a mensagem dele é uma mensagem particular, endereçada para algum familiar ou para algum amigo. Né? Exemplo, quando a pessoa, o avô, a avó, o tio, a mãe, passa uma mensagem endereçada a tal pessoa. Exemplo, as cartas das mães de Chico. Né? Quando Chico Xavier recebia uma mensagem de um filho ou de uma filha endereçada à mãe. Né? Então, esses casos, o objetivo é passar alguma mensagem que traga um acalento. Então, nesses casos, é mais fácil nós provarmos a identidade do espírito, porque aí são provas. Então, como é que vai se provar a identidade do espírito? Através de detalhes, de fatos que sua família conhece, às vezes é um apelido, uma expressão corriqueira daquele espírito. Então, esses casos são mais fáceis de serem identificados. Né? Então, nós temos essas três questões importantes aí para nós avaliarmos. Né? Sobre essa identidade. Agora vamos só lembrar, né? A Kardec frisou que não é importante a questão da identidade do espírito. Mas quando nós vamos falar sobre a questão da distinção entre os espíritos mais evoluídos e os menos evoluídos, é fundamental, né? Aí não é uma coisa acessória, nem superficial, nem que não é importante, mas é fundamental que nós consigamos fazer a distinção se o espírito é mais evoluído ou menos evoluído, quando ele traz a sua mensagem. Então aí nós vamos pensar no seguinte, como é que nós podemos fazer essa distinção? Porque aí que está as dificuldades de nós identificarmos. Né? Porque quando dá o nome, ok, né? Dá um nome, você fala, bom, não sei, será que é, será que não é? Mas aí a dificuldade seria, como é que eu posso distinguir? Como é que eu posso saber se ele é um espírito evoluído ou não? Então, aí, quais são as recomendações? Como que podemos distinguir? Através de uma... Quer dizer, a resposta, né, do Livro dos Médiuns é pela linguagem, né? Mas vamos analisar essa questão da linguagem, porque ela é muito importante. A linguagem não é simplesmente o que o espírito passou de mensagem, não é só isso. Né? É necessário, para nós fazermos essa distinção, que nós façamos uma análise minuciosa da mensagem, ou da linguagem, minuciosa. Porque quando nós falamos em linguagem, não é só o que nós falamos, não é só isso. Né? Existe uma série de aspectos que precisam ser analisados, avaliados, quando nós precisamos fazer essa distinção. Então, por exemplo, tem a linguagem, tem o estilo, tem a ideia, o pensamento, o conteúdo, a forma que o espírito passa esta mensagem, né? Qual é o propósito, qual é o objetivo desta mensagem, né? com que propósito ele está passando a mensagem, qual é a atmosfera fluídica que permanece quando o espírito dá a comunicação. Então, olha quantos detalhes. Por que nós precisamos analisar todos esses detalhes? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, que linguagem científica, uma linguagem erudita. Linguagem científica, erudita e rebuscada não é sinal de que o espírito é mais evoluído. Né? Existem espíritos extremamente inteligentes, de um conhecimento amplo
né? E que são mal intencionados, não são espíritos evoluídos do ponto de vista, claro, ético e moral, né? Eles podem ser evoluídos do ponto de vista intelectual de conhecimento, mas não de intenção, né? Que é essa questão fundamental, a questão da intenção. Então, olha só como nós precisamos fazer uma análise detalhada desta mensagem, né? Essa análise minuciosa. Então, nós precisamos observar todos os indícios, né, que apontam para a superioridade ou não do espírito. Então, é um conjunto de aspectos a serem considerados. Por quê? Porque existem muitas armadilhas, né, que são realizadas pelos espíritos menos evoluídos. Então, né? E o que nós iremos analisar só para reforçar? Porque vamos lembrar uma coisa, espíritos altamente inteligentes, eles podem inclusive imitar a linguagem, podem imitar até o estilo do espírito. Ele pode imitar até a caligrafia, né, do espírito. Então, olha só a delicadeza. Mas ele pode imitar uma série de coisas, mas ele não pode imitar, não consegue imitar o pensamento. O pensamento do espírito ele não consegue imitar. Ele vai provocar, vai ter algum deslize aí que se nós fizermos uma análise minuciosa, nós iremos perceber o deslize. Por isso que é fundamental esta análise, né? Então, e o terceiro aspecto, que é sobre a natureza e a identidade dos espíritos, na verdade, essas duas questões, né, da distinção entre os espíritos evoluídos e não evoluídos, e da natureza e identidade do espírito, são muito semelhantes, né? Então, quando a pessoa fala assim, o Allan Kardec até faz uma pergunta para os espíritos, ele fala assim, existe algum sinal, alguma forma que possa nos garantir de conseguirmos, né, identificar qual é a natureza do espírito, a natureza no sentido de que categoria, que ordem de superioridade ou inferioridade ele faz parte. E aí, a resposta dos espíritos, de novo, linguagem. Vamos lembrar da questão do que nós falamos da linguagem. É a linguagem não nesse aspecto que nós conhecemos, mas no seu aspecto mais amplo. Mas tem uma questão importantíssima aí na questão, né, nessa avaliação da mensagem, da linguagem com o seu conteúdo, com a sua mensagem. É o teor da mensagem, né? Então, para nós fazermos, vamos dizer, quais os sinais? O teor da mensagem, além de toda a análise, né, de linguagem, de estilo, a forma como é colocada, o teor. Então, os espíritos mais evoluídos, o teor sempre será uma mensagem para o bem, de coisas positivas, de coisas que tragam crescimento, que tragam progresso. Nunca a mensagem será uma mensagem que traga discórdia, desavença, polêmica. As mensagens são simples, diretas e objetivas. Eles nunca dizem aquilo que não sabem. Quando eles não sabem, eles dizem que não sabem. Os espíritos menos evoluídos, eles, vamos dizer, dão uma enrolada, né? Eles passam uma informação que não é verdadeira, intencionalmente. Então, eles não têm outra coisa. Eles nunca trazem mensagens impositivas, nem que ordenam as pessoas a fazer ou falar alguma coisa. Não são impositivos, não são mensagens que constrangem, mensagens inescrupulosas. Então, eles são muito escrupulosos. Então, quando nós analisarmos bem esse teor do conteúdo, nós temos garantias de perceber e distinguir com mais facilidade, né, a mensagem, se a identidade do espírito é de um espírito de ordem, de categoria mais evoluída ou menos evoluída. Nós, há uns tempos atrás, né, só para nós vermos assim, às vezes tem uma mensagem que aparentemente é inofensiva, né? Olhando assim, nós achamos que ela é inofensiva, né?
Mas numa análise mais minuciosa, nós vamos perceber que não é inofensiva. Então, por exemplo, vou dar um exemplozinho bem simples. Teve um tempo atrás que tinha lá passaram, né, uma mensagem de autoria, né, de Chico Xavier. E qual era a mensagem? Era uma simpatia para emagrecer. Então, a pessoa colocava 7 grãozinhos de arroz num copo d'água, deixava de um dia para o outro, tomava e perdia 7 quilos. Quer dizer, uma pessoa desavisada fala, é do Chico Xavier. Então, se é do Chico Xavier, é garantido. Né? E olha, não é, né? Aí nós percebemos, né, que o espírito é um espírito menos evoluído que tem o objetivo, né, de ludibriar, de enganar as pessoas. Porque sabe que na hora que fala o nome Chico Xavier, todos já vão dar credibilidade imediata, sem uma análise mais rigorosa, mais cautelosa. E uma outra mensagem que parece inofensiva, né, é quando, por exemplo, o Espírito passa a mensagem assim, que a paz esteja com todos. Né? Continuem orando e aguardem a providência divina. Que mensagem, né? Bacana, boa, inofensiva, né? Tem alguma coisa para nós desacreditarmos dessa mensagem de que é de um espírito que não é tão evoluído? Claro, o espírito evoluído, ele nunca irá dizer para nós orarmos e ficarmos aguardando a providência divina. Ao contrário, eles podem dizer, continue orando, mas trabalhem, se esforcem, busquem resolver os seus problemas, né? Busquem caminhos para evoluir. Eles nunca vão dizer para nós ficarmos aguardando a providência divina. Então, olha só quantos detalhes minuciosos e capciosos, né, que os espíritos menos evoluídos podem passar para nós. Então, uma mensagem aparentemente inofensiva, mas se nós analisarmos, espera um pouquinho, o espírito superior não vai dizer só isso, ele não vai dizer, senta e aguarde, né? Não. Ele vai estimular, vai recomendar, orientar que nós busquemos auxílio, busquemos resolver os nossos problemas. Então, olha quantas coisas importantes, né, nesse capítulo. Então, nós recomendamos porque é fundamental para nós termos conhecimento de todas essas questões fundamentais sobre a identidade dos espíritos. Né? Vamos aí à leitura, vamos aprofundar o conhecimento, porque para os médiuns e para os extensivos, e para os médiuns, nós, né, que recebemos as mensagens, são fundamentais que nós tenhamos conhecimento dessas delicadezas de análise, desses detalhes da análise das mensagens e da identidade dos espíritos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, boa semana para todos.